Tempestade deixa casas sem energia elétrica e interrompe o abastecimento de água em cidades da região. Novo Hamburgo decreta situação de emergência. Vamos explicar de onde veio essa tempestade e se ela vai voltar. E tem ainda a previsão do tempo. Começa agora a segunda edição do NH ao Vivo de hoje. A partir de agora, vamos atualizar você com as informações desta tempestade que afetou a região na tarde desta sexta-feira, 31 de janeiro. Fique com a gente. Olá. Novo Hamburgo decreta situação de emergência. Depois da tempestade com ventos de até 150 km por hora, o prefeito de Novo Hamburgo, Luiz Lauermann, decretou situação de emergência. Essa ação é para garantir recursos públicos para reconstruir prédios e casas que ficaram prejudicadas justamente por causa desse temporal. Aqui na região, outras cidades que tiveram muitos danos foram São Leopoldo e Portão. Placas de publicidade, estabelecimentos comerciais e posto de gasolina tiveram as telhas arrancadas. Em São Leopoldo, 300 casas ficaram destelhadas e em Portão, 50, segundo a Defesa Civil. A equipe de reportagem do Jornal VS também registrou a queda de 5 postes às margens da RS 240 em Portão, 500 metros próximo da praça de pedágio. Por sorte, em nenhum destes locais, ninguém ficou ferido e a Defesa Civil continua fazendo a apuração. Em Novo Hamburgo, pelo menos 50 casas ficaram atingidas pelas mais variadas ocorrências, como queda de poste, muro ou destelhamento. E com a sua ajuda, através do Facebook, também identificamos que o temporal passou pelas cidades de Igrejinha, Dois Irmãos, Campo Bom, Montenegro, Capela de Santana e Estância Velha. Alguns locais em menor proporção, mas de alguma forma, todas essas áreas foram afetadas. De manhã, sol. De tarde, calor, nuvens, chuva, granizo, rajadas de vento. Afinal, o que aconteceu com o tempo? Entenda esse fenômeno na explicação da meteorologista Estael Cias. O fenômeno que atingiu o Vale dos Sinos hoje é resultado de vários fatores. Estamos em meio a uma intensa e extrema onda de calor que afeta o Rio Grande do Sul. Então a atmosfera vem acumulando muita energia em razão deste aquecimento. Hoje a temperatura passou de 37 graus no Vale dos Sinos. E tivemos chuva desde cedo em áreas da metade sul do estado. Então, com isso, tivemos a combinação do calor no Vale dos Sinos, que tem a peculiaridade de ser uma região de vale, próxima à região da serra, e a umidade sendo fornecida por esta chuva que afetou o sul do estado desde cedo. Essa combinação de fatores formou uma supercélula de tempestade, uma nuvem gigantesca com 8, 10 quilômetros de altura. E esse tipo de nuvem de temporal, ao qual chamamos de cumulonimbus, tem um grande potencial de formar chuva forte, granizo, vendavais. E analisando as imagens, a destruição que houve no Vale dos Sinos, Novo Hamburgo principalmente, parte de São Leopoldo e Sapiranga, a equipe da Metsul avaliou como uma microexplosão que aconteceu na região. Se trata de uma rajada de vento muito forte que desce da nuvem em direção ao solo, à superfície, e pode ter atingido em média rajadas de vento de 120 a 150 km por hora, realmente com poder destrutivo, o que justifica aí as árvores que foram arrancadas, os telhados destelhados em várias regiões do Vale dos Sinos. É um fenômeno que não é raro, mas não é tão comum. Temporais durante o verão tem acontecido praticamente todos os dias no Rio Grande do Sul, mas um fenômeno com esse potencial de destruição, ele é mais incomum. E hoje afetou o Vale dos Sinos, afetou uma área restrita, essa é uma característica também deste temporal, e não se trata de tornado ou de outro fenômeno. O tornado teria uma assinatura diferente, a destruição seria na forma de estruturas retorcidas, árvores arrancadas pela raiz, parte das árvores decepadas e também com essa estrutura retorcida, o que pelas destruições, pelas imagens da destruição que nós vimos no Vale dos Sinos, acabou não acontecendo e por isso a Metsul avalia como uma microexplosão. Nos próximos dias a gente reitera o alerta desta onda de calor se intensificar, principalmente a partir de domingo. Não se descarta novos temporais e temporais que, em razão do calor que será maior, em média as temperaturas irão oscilar entre 40 graus a partir de domingo, na segunda e grande parte da semana que vem, e com tanto aquecimento, novos temporais podem afetar o Vale dos Sinos, mas com essa característica, de forma isolada, de forma passageira, serão temporais rápidos e isolados, afetando os municípios da região.
Agora que você já entendeu mais sobre esse fenômeno, vamos saber agora como é que vai ser então a previsão do tempo para esse fim de semana com a Alcione Miller, que está aqui com a gente. Olá, Alcione, tudo bem? Oi, Kelly. Alcione, como é que vai ser? Mais ou menos bem, né? Não, bem não tá, né? É só uma forma educada de conversar, mas na verdade foi horrível, né? Você estava em um outro lugar, eu estava aqui no Grupo Sinos, na sede aqui no Bairro Ideal, e a situação foi pavorosa. Na verdade, eu estava me locomovendo até aqui, então foi bastante assustador. Eu peguei... E arriscado? Foi bastante. Estava de moto, ainda mais, então ventos de 150 km por hora facilmente me derrubariam da moto. E como você se abrigou, Alcione? Eu parei próximo à concessionária Carburgo, aqui em Novo Hamburgo, e um casal, parei embaixo de um toldo de uma lancheria. Quando olhei para cima, o toldo não existia mais. E o casal gentilmente me chamou para dentro dessa lancheria, então, e me convidou a ficar ali, né? Então, acabei me abrigando nesse local. E, por sorte, não vim até o Bairro Ideal. Sim. De fato, porque ou as árvores já estariam ali caídas, como ficou caída aqui na rua Vereador Adão Rodrigues, né? Sim. Ou, de repente, até poderiam cair por cima de mim, não sei. Não, a situação era realmente arriscada. Foi. Eu presenciei aqui da janela do Grupo Sinos uma moto sendo arrastada, sendo derrubada ali. E sem falar nas árvores que eu vi caindo também. Colegas aqui no Grupo Sinos tiveram o carro danificado também em função justamente da queda de árvores inteiras. A gente percebia várias raízes de árvores expostas, né? Enfim, Alcione, mas vamos saber então como é que fica a previsão do tempo para esse fim de semana. A situação vai piorar? Como é que fica? Então, a previsão mostra que existe ainda riscos de pancadas de chuva, né? Então, o calor continua no sábado, o sol continua no sábado, com riscos de pancadas de chuva em toda a região, aqui tanto do Vale dos Sinos, quanto na região do Paranhana, do Caí, Vale do Gravataí, no litoral e também na região das Hortênsias. O calor continua e no final da tarde, sim, há pancadas de chuva. Então, não há como dizer para os internautas que nos assistem que esse fenômeno que aconteceu hoje não vai mais acontecer. Assim como a Estael Cias falou que realmente não dá para prever, né? É o calor mais a umidade. O calor a gente está tendo nesses últimos dias, mais a umidade. E a umidade permanece elevada? A umidade permanece. Então o medo continua, né, Alcione? E chove, vai chover. Então, assim, a temperatura em Novo Hamburgo, na região do Vale dos Sinos, chega na máxima de 39 graus neste final de semana. E a mínima pode ser de 24 graus. Que é calor já, né? Uma mínima de 24 graus é muito quente. É um clima abafado. No Vale do Caí e no Paranhana, a temperatura é a mesma. A máxima também pode chegar aos 39 graus, o que é muito elevado para essas regiões, ainda mais Vale do Paranhana, que é pertinho ali da região das Hortênsias, né? É verdade. Na Serra, a máxima é de 32 graus. No litoral norte, o tempo também é nublado e o calorão continua e a máxima pode chegar aos 40 graus lá no Vale do Gravataí, que tem feito calores horríveis. As pessoas lá precisam realmente reforçar um ar-condicionado, muita hidratação, muito protetor solar, porque o calor está de matar lá na região do Vale do Gravataí. Pois é, Nelson, a gente fica mais preocupado ainda, porque as notícias também não são exatamente boas para a semana que vem, porque o calor agora é motivo de medo. Depois desse vendaval de hoje, é motivo de medo. E semana que vem, me parece que as temperaturas vão continuar elevadas, tão quanto essa semana ou mais. Que é a tendência, né? Exatamente. E previsão de granizo e também não se descartam temporais em todas essas regiões aqui no final de semana, aqui no Rio Grande do Sul. Quer dizer, então, é bom ter cuidado, quando né? a pessoa vê que aquela nuvem negra vem se aproximando, como foi o caso hoje, os nossos fotógrafos aqui do Grupo Sinos fizeram belíssimas imagens também. Ao mesmo tempo assustadoras. Assustadoras, belíssimas, mas assustadoras. É bom que as pessoas se abriguem, façam como eu fiz, ou se abriguem um pouco antes, melhor. Sim. Não arrisquem, porque é muito perigoso. Fios de alta tensão, árvores caindo, então é preciso tomar um cuidado a mais. E aproveitando, Alcione, hoje até quero agradecer a sua presença, muito obrigada pela sua participação, mas aproveitando também, hoje à tarde, logo depois dessa tempestade toda, a equipe de reportagem do Jornal NH, juntamente comigo também, que sou repórter também aqui do grupo, e com o Marcelo Colar, a gente foi fazer, né, uma ronda aqui pela região para ver como é que estava a situação. E encontramos o caso de uma árvore caída e destruiu completamente um automóvel. A gente conversou com
um homem que foi afetado, então, por essa tempestade. Dá uma olhada. Por todos os pontos da cidade, a gente encontra situações de destruição, como é o caso daquela árvore que caiu sobre aquele carro, na Rua da Carnaúba. E aqui encontramos o proprietário do carro, o Henrique. Henrique, como é que foi que você encontrou a situação? Como é que foi a situação nesse momento? Eu fui no cabeleireiro, né? Aí, bom, eu esperei passar a chuva, o Célio disse, ó, tu espera passar a chuva. E eu tranquilo, vou esperar. E aí nisso deu uma acalmada, disse, bah, agora eu vou embora, porque eu não consegui ligar para minha esposa. E nisso eu escutei o alarme e a buzina disparada. Eu olhei para a esquina, a árvore em cima do carro. Aí disse, bah, agora já era. Aí voltei para lá para esperar diminuir mais a chuva, né? E aí tô aí tentando ligar pro seguro e não... Tá meio embaçado para conseguir falar com eles. Mas o susto foi grande. Foi muito grande. Se eu tivesse alguém dentro, seria... E para você saber como é que está a preparação especial com essas reportagens e informações sobre a tempestade que passou aqui pela região de Novo Hamburgo e região do Vale dos Sinos, vamos conversar agora com a editora de geral do Jornal NH, Ana Nejar. Olá, Ana, seja bem-vinda. Olá, Kelly. E aí? E aí, Ana, como é que vocês estão preparando essa edição impressa do Jornal NH para este sábado, com todas essas informações e estes acontecimentos? Pois então, Kelly, nós estamos dando dicas de onde buscar ajuda em casos como esse que aconteceu em Novo Hamburgo, né? Essa chamada microexplosão que já teve na região o ano passado, em Sapiranga, dia 29 de maio do ano passado. O mesmo fenômeno foi registrado em Sapiranga também, causando destelhamentos, derrubada de postes e árvores. Só que em Novo Hamburgo a situação atingiu um patamar maior. A gente teve o caso do Atacadão, né, que caiu todo o telhado do estacionamento e a empresa já se manifestou e disse que vai ressarcir os prejuízos dos clientes que estavam no local. Se confirmou, de fato, são 30 veículos mesmo, Ana? A empresa não liberou os dados, números, né, a quantidade de veículos atingidos. E pessoas afetadas, eles alteraram alguma informação? Não há nada. O que nós temos são aqueles dados de 3 feridos em função, né, de todo o temporal, atendidos pela SAMU, mas que não são localizados especificamente no Atacadão, é não, isso? Não, em toda a cidade e não há registro da origem desses feridos, né? Sim, inclusive quando tivemos mais cedo, Marcelo Colari e eu, no Atacadão, para acompanhar justamente a queda dessa cobertura sobre o estacionamento, onde a gente teve uma resistência muito forte da própria segurança, ou seja, nós não conseguimos acessar o local para verificar de perto como é que estava a situação, conversar, ver a ambulância, enfim, tiveram 2 ambulâncias, 3 ambulâncias, sendo 2 do SAMU lá, para justamente atender feridos, que não se confirmavam em números, não se confirmavam, né, em situação também de saúde de ninguém ali. E no final, que bom que foram 3 pessoas afetadas. E a gente sabe também que em todo Novo Hamburgo também, pelo menos um bairro registrou, cada bairro de Novo Hamburgo teve uma ocorrência. Como a gente comentou aqui, ou queda de muro, ou queda de poste, ou queda de árvore. Ana, a gente conversava antes, aqui fora do ar, e me parece que esse fenômeno que a Metsul explicou para você, ela já foi pesquisada justamente por terem ocorrências com aeronaves, é isso? Exatamente. Como é que funciona? Essa chamada microexplosão ou microburst. O nome é complicado, mas é falar em português mesmo, né, Ana? Microexplosão. Segundo a Metsul, hoje, a velocidade do vento, que aqui atingiu em torno de 120 a 150 quilômetros, seria capaz de derrubar um avião, sim, em Novo Hamburgo. Felizmente, a gente não tem feridos graves na cidade, porque a situação foi bem complicada. E isso também está afetando o atendimento nos hospitais da região, principalmente aqueles que não estão operando com o gerador. Tá? Isso tudo você vai acompanhar na edição do NH amanhã. E saber como proceder, então, nesses casos, o que fazer em situações de emergência, vai estar tudo informado no caderno de geral do Jornal NH de amanhã. Exatamente. É isso, Ana? Exatamente. Mais alguma informação a acrescentar que o leitor vai encontrar? E dizer para o leitor que, infelizmente, essa situação pode se repetir, sim, nos próximos dias, em função dessa onda de calor que o Estado vem vivendo, né? Enfrentando esse janeiro, que foi um dos mais quentes dos últimos anos, e eles falam até em décadas, e, infelizmente, essa microexplosão, ela pode acontecer, sim, em outras cidades ou, novamente, em Novo Hamburgo. E, por ironia, no fim do dia veio o sol. Depois da tempestade, o sol.
né? Ainda bem. Ana, então, para reforçar, eu vou dar agora os números, né, dos telefones para auxiliar os moradores de Novo Hamburgo. Vou repetir novamente, se você foi afetado, vou estar aqui alguns telefones e repetir pausadamente os números para que você possa anotar. Defesa Civil, 3587-7863. 3587-7863 ou 9964-3889. Corpo de Bombeiros 193, como todo mundo conhece, ou 3595-1123, repetindo, 3595-1123. Brigada Militar 190 ou 3587-3333. Guarda Municipal, número 153 ou 3524-8738. 3524-8738. Prefeitura 156 ou 3594-9999. Comusa 3593-3400 e AS Sul 0800 707 7272. Uma informação sobre a AS Sul. 90 mil clientes ainda estão sem luz em Novo Hamburgo e outras cidades da região, sendo que Novo Hamburgo foi a cidade mais afetada pela falta de energia elétrica. Eu dei aqui alguns telefones para que você possa entrar em contato caso você tenha alguma necessidade ou alguma situação de emergência. Mas também peço, né, a sua compreensão caso o telefone dê ocupado, porque afinal a situação foi inesperada e infelizmente a gente não tem nenhum contingente necessário para atender toda essa demanda de problemas, situações catastróficas que vem acontecendo na cidade, que aconteceu na cidade na tarde de hoje. Então, boa sorte e... Bem, agora nós vamos encerrar a edição, esta segunda edição do NH ao vivo de hoje. Nós vamos encerrar com imagens suas, leitor, que graças a você também podemos trazer mais informações e atualizar outras pessoas sobre a situação em que se encontrou Novo Hamburgo e outras cidades da região. Muito obrigada pela sua participação. Continue contribuindo. A sua informação é muito importante para nós. E já sabe, utilize o facebook.com/jornalnh. Você também pode enviar e-mail com imagens ou vídeos, também registros, esse temporal, através do e-mail editorial@sinos.net. Até a próxima. Tchau. Tchau.